Vamos lá, iniciar aí, Milena? Beleza. Então, deixa eu só fazer a apresentação e aí você já pode dar em diante contigo. Bom dia a todos. A gente vai iniciar o webinário, como a gente já havia prometido, sobre a relação do autocuidado e da produtividade no contexto da pandemia, com a psicóloga Milena Santana, CRP 0319154. Bom, deixa eu só falar a minha bio aqui de Milena. Milena é psicóloga, formada pela orientação analítica junguiana pela Unime. Ela é doula pelo coletivo de doulas pretas, pós-graduanda em desenvolvimento infantil pela Faculdade Metropolitana e estuda principalmente sobre raça e maternidade. E aí, então, eu abro esse espaço para que a Milena possa falar com os estudantes da pós, como eu já havia comentado com o professor Gustavo, o coordenador, e aí o espaço aberto para a Milena conversar com a gente. Olá, pessoas. Digo logo que tá me causando um pouco de estranhamento não ver vocês, né? Porque normalmente eu estou vendo alguém do outro lado da tela. Dessa vez não estou vendo ninguém. Acho legal que se vocês quiserem também aparecerem, né? Ou não, porque eu sei que dentro desse contexto de pandemia é um saco ter que aparecer em tela, ter que lidar, porque vocês passam muito tempo em tela, né? Mas que se sintam à vontade para trazer questões, para trazer desconfortos. Eu até estava comentando com o Felipe que eu decidi por não montar um slide, né, só montei um pequeno roteiro aqui para mim, para me guiar, justamente para que a gente saia um pouco desse lugar muito técnico, né, de um momento que, para todos nós, está sendo desconfortável, está sendo desorganizador, porque é algo que ninguém vivenciou, pelo menos nenhum dos nossos antigos vivenciou, né? Eu lembro que no começo da pandemia eu perguntei à minha mãe, a senhora já vivenciou isso? Lembra de alguma história semelhante? E aí ficou aquele limbo, né, de, acho que sim, acho que não, talvez em tal período, talvez em outro. Então, é algo que vai ser sempre atípico para nós, enquanto durar, né, por conta da falta de estrutura do que é essa pandemia, principalmente de um vírus que vem de um lugar do invisível, né? Simbolicamente, ele vem do lugar do que a gente não consegue pegar, a gente sabe que existe, mas está em qualquer lugar, né? Estar de máscara, o isolamento, tudo isso é algo diferente do nosso contexto. Eu até ficava observando muito, achava muito interessante que na Ásia é muito comum o uso da máscara para qualquer tipo de saída, é deles, né? Mas não nosso, né? O calor está aqui para atrapalhar o processo da máscara. Nós somos, em parte, né? Algumas pessoas são alérgicas. E tudo isso vai nos obrigar a ficar numa caixinha, sendo que não é o nosso costume, né? Então, por conta disso, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse aqui era o que é a pandemia, né? O que é a pandemia para mim? O que é a pandemia para vocês, né? Cada um do seu lugar vai trazer um desconforto maior. Eu, por exemplo, já não me preocupo mais com o uso da máscara. Já está quase integrado, né? Porque às vezes eu saio sem a máscara no meio do caminho, eu volto correndo para colocar. Mas não é tão sufocante para mim. E para outras pessoas é extremamente sufocante o uso da máscara, né? É extremamente desconfortável ver que tem pessoas subindo e descendo com a máscara no queixo, como se o nariz da gente fosse o queixo, né? E isso vai ficar num lugar de estranheza, porque todos nós estamos, de alguma forma, redescobrindo esse momento dentro do contexto da pandemia em si, né? E o que mais reforça também o nosso desconforto é que a gente não sabe com o que está lidando, tudo é muito novo, as pesquisas são muito novas e muda, né? Por conta de uma coisa ou de outra muda. Eu mesmo que trabalho com gestantes, entendo que elas são grupo de risco e ponto, né? Não tem o que se mudar dentro desse lugar, porque são mulheres que estão passando por um processo diferente do normal, né, do esperado normal. São mulheres que têm a baixa de imunidade no período do puerpério e que esses bebês podem ou não ser contaminados por outros contatos, né? Então, quando eu penso nessas mulheres e nessas crianças, e do lugar de onde eu saio para atendê-las, o primeiro movimento que eu faço e se eu for uma fonte de contaminação para essas mulheres? Será que é viável estar com elas? Será que pode ser feito um outro movimento? E aí eu vou lidar com mulheres que concordam, com mulheres que não acham nada demais, com mulheres que vão discordar e vão me querer presencialmente nos lugares, né?
sendo que a gente não sabe com que é que vamos lidar a partir do lugar do contato, né? O que é uma coisa que latino adora, né? A gente quer se tocar, é aperto de mão, é abraço, é beijo, e agora estamos impedidos de fazer esse movimento, apesar que algumas pessoas já nem ligam mais, né, e vão tocar, e a gente entra num outro lugar de ser talvez o chato ou a chata, de dizer, olha, não, contato melhor não sair nesse momento, porque o vírus não é nada demais, quando a gente sabe que cientificamente, né, e socialmente tem vários reflexos, porque a pandemia ela não atinge só o corpo físico, né? Ela afeta a família, ela afeta os amigos, né? Quando a gente perde alguém por conta da pandemia, a gente não perde só por perder, a gente perde e reflete em todas as outras relações que a gente vivencia, né? Mas, dando esse contexto aí do que é a pandemia, a gente vai pensar agora sobre o nosso tema, que é o autocuidado e a produtividade. Uma coisa que eu estou percebendo muito na minha clínica é a relação da produção e sobrecarga, né? Algumas pessoas, inclusive eu, vou me incluir nesse discurso, quando a pandemia estourou, ela não pensava que fosse durar, né? Eu achei que em junho eu estava já tranquilo, e não aconteceu. Eu até falo com os meus pacientes que durante esse período da pandemia, todos eles iam para a cama comigo, todos eles iam dormir comigo, né? Porque não tinha a separação de que agora trabalhando em casa, eu precisava de um espaço onde eu estava comigo enquanto pessoa, né? Então, como tudo estava muito misturado, fomos indo, né? O home office está nesse espaço ainda para muitas pessoas, onde a gente não separa que antes da pandemia eu ia para a rua, trabalhava, pegava um transporte e voltava para casa, e essa relação, ela tinha um período de separação, mesmo que eu estudasse em casa, eu fizesse outras atividades relacionadas à psicologia ou relacionadas à academia, eu ainda tinha uma pausa nesses espaços. Agora, com a chegada da pandemia e com a persistência do processo, a gente não tem pausa. Então, estudo e trabalho 24 horas por dia, penso em produção 24 horas por dia, sou solicitado na academia 24 horas por dia, para que eu produza e, por consequência, eu aprenda. Só que, quantas pessoas ficam, melhor dizendo, quantas vezes vocês leram algum livro por puro prazer? Sem enxergar de uma forma pesada, às vezes onerosa, né? Que a leitura vem desse espaço, também de descanso, e não só de produção, né? Porque eu não tenho como produzir se eu estou produzindo o tempo todo, né? Se eu estou estudando o tempo todo, como é que eu vou parar no espaço do aprendizado para descansar? Se WhatsApp, redes sociais estão bombando aí de produção. No início da pandemia tinha muito isso, né? Seja produtivo, esse período do isolamento é o período que você pode estudar em casa, só que é um contexto atípico. E aí vai dar para estudar no contexto atípico de uma forma plena, como a gente fazia, indo às faculdades, né? Indo aos trabalhos, a gente vai conseguir manter essa produção. É sempre um lugar de questionamento isso, porque eu lembro que logo no início da pandemia era o discurso que eu mais ouvia: não consigo estudar, né? Não consigo produzir. E como isso é doloroso. Eita, deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, senão vocês vão ouvir direto. Como isso é doloroso no espaço de não conseguir, né? O mito da perfeição, ela vem permeando a relação da gente desde muito jovens. A gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai produzir bem, e tem que produzir com muita qualidade, não pouca qualidade, né? Algo que é divertido se torna trabalhoso nesse momento de pandemia. E somado a isso, né, esse sempre produzir, desse mito da perfeição, de dar conta de vários espaços ao mesmo tempo, e talvez não se pensar que a gente também dá conta de outras coisas dentro de casa, como família, relação, limpeza da casa, né, manutenção do seu próprio corpo, que todos nós engordamos na pandemia, por mais que a gente queira dizer que não, todos nós engordamos de alguma maneira, né? Esse espaço, ele vai se tornando um grande mix de trabalho, e só trabalho, né? E o autocuidado vai sendo posto de lado.
Assistir uma série, mas pensando no que eu preciso dar conta. Saber que eu não posso sair, mas talvez eu possa, por exemplo, só dormir um pouco mais, se torna algo onde eu preciso dormir no horário determinado para entrar no trabalho ou entrar nos estudos e produzir, né? O espaço da produção é algo tão bizarro de se ver dentro desse contexto atual, que quando você entra nas redes sociais, você só vai lidar com pessoas perfeitas, fisicamente perfeitas, que estão malhando, pessoas que estão se alimentando perfeitamente, pessoas que estão se relacionando perfeitamente, né? Porque o boom de lives foi tremendo, né? E aí a galera estava só produzindo, discutindo temas, discutindo questões, quando às vezes eu nem quero discutir nada, mas estou recebendo todas essas informações, né? Dessa forma tão sobrecarregante, a gente pode falar, porque não para, né? Twitter, Instagram, Facebook acho que nem tanto, mas ainda tem também seu espaço, né? E a gente entra nos grupos de estudo, nas extensões, nas pós, né? Em todos os lugares onde eu só produzo, né? Só de falar já dá uma cansada, né? Sempre estar nesse espaço de produção, de muita atividade, de muita execução, né? E com isso eu não quero dizer que vocês vão parar de produzir, até porque isso é do ideal, não do real. No real, vocês precisam produzir sim, né? Mas compreender que tem outros lugares que vão participar desse processo é importante para que eu tenha a percepção de que talvez eu precise descansar um pouco. Milena, mas eu não tenho como descansar porque está acabando outubro, entrando novembro, e a gente tem que produzir e entregar bastante coisas. Até porque, com o retorno das aulas virtuais, a gente precisa dar conta de vários conteúdos, certo? Né? Mas onde também você consegue dar conta de você? Eu sempre trago esse questionamento para os meus pacientes, porque é difícil, mas se não acontecer também do outro lado, como é que a gente vai dar conta dessa produtividade solicitada? Porque, enquanto pessoas sociais, a gente para no barzinho para beber, a gente vai visitar parentes, amigos, famílias, ou qualquer coisa que seja, a gente dá um pulo na praia, a gente tem espaços de respiro, né? E na pandemia, a gente não está tendo esses espaços de respiro. E agora, com o movimento da saída também das ruas, né, as ruas, né, as praias estão lotadas, o tempo está muito quente, e eu que estou em casa, estou visualizando isso do lugar de ansiedade também, porque eu estou me preservando e o outro está na rua, né? Eu poderia talvez estar na rua, eu quero estar na rua, mas não vou. Essa relação de culpa e vontade, né, na psicologia analítica a gente vai falar do desejo, do desejo de estar lá, do desejo de sentir o prazer de se movimentar num espaço de respiro, né, que eu já falei, vou sempre reforçar, como se fosse um pequeno lugar seguro. Só que na nossa cabeça não há pequenos lugares seguros porque estamos o tempo todo trabalhando. E aí a gente se relaciona também com o espaço desse movimento político muito confuso, onde teremos vacina, onde não teremos vacina, onde a vacina chinesa é boa, onde outra vacina não é, e eu quero me vacinar e eu não quero me vacinar, e os diálogos, né, vão se intensificando desse espaço que eu, pelo menos, compreendo como uma orfandade governamental, porque a insegurança aqui no Brasil está permeando todas as relações, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesse processo de pandemia, porque, além de ser atípico, os movimentos que a gente esperava, a gente não está vendo, né? A gente está vendo o pessoal saindo, a gente está vendo os locais reabrindo, né? E estar nesses locais é um espaço do nosso desejo, claro, porque todo mundo quer poder participar, poder socializar, somos seres sociais. E não só socializar no espaço da diversão, como, por exemplo, sair das quatro paredes do apartamento, né? Sair das quatro paredes da sua casa. Eu trago o apartamento porque eu acho o apartamento ainda mais sufocante do que a própria casa, né? Para as pessoas que têm o seu quintal, e eu sempre falo isso com os pacientes, vão tomar um sol, né? Será que não dá para sair à noite com a máscara? Trazer propostas de segurança para o indivíduo não é só para que ele esteja na rua,
é para que ele consiga ter pequenos momentos de tranquilidade para poder dar conta do retorno para essa casa, para poder dar conta dessa relação dentro de casa, que também já está um pouco sobrecarregada, né? Que já está um pouco cansada, porque está o tempo todo lidando com todo mundo muito assim, no limite, né, no limiar da discussão, no limiar do conflito, e isso eu estou falando de pessoas que nem têm crianças em casa. Quando a gente inclui as crianças no processo, tudo se torna muito mais difícil, né, porque não aprendemos a ver a criança como um ser no mundo. A maioria das pessoas, hoje está mudando bastante, né? Então, quando a criança ela se chateia, se frustra, se irrita, é o que a gente fica, não, como assim? Eu lembro que um afilhado meu disse para mim, olha, agora a gente está na pandemia, né? Então a gente não pode se ver. Quando é que a pandemia vai passar para eu poder te ver? Isso também não é algo que os adultos estão pensando? E como é que você vai explicar para uma criança que nem a gente sabe quando é que essa pandemia vai passar? Quando esse movimento vai mudar para que a gente possa se relacionar, né? E aí a gente pensa quais os efeitos psíquicos. Individualmente falando, eu acho, me arrisco até a dizer, que todos aqui estão ansiosos, né? Sou ousada e dizer que todos aqui estão ansiosos, de alguma forma, né? Ou externalizando, ou se voltando muito para si, mas a mente está ali disparada de coisas, de informação, né? Mas todos nós estamos ansiosos, até porque a ansiedade é o carro-chefe, né, do nosso momento. Para além da pandemia, nós já somos ansiosos e estamos bem mais com a questão da pandemia. Atrelado a essa questão da ansiedade, a gente vai ver que a sociedade ela está cindida, ela está dividida entre achar que isso é real, achar que isso não é real, o uso da cloroquina, o uso da não cloroquina, né? Eu até conversei com o senhor certa feita, aí eu fiquei meio parada assim, né? Tipo, o que falar para um senhor desse? Ele me relatou, olha, eu estou tomando tal remédio toda semana, porque esse remédio vai me proteger contra o coronavírus. Um remédio, né, que eu não vou dizer para não colaborar, mas um remédio que é extremamente pesado, né, para o nosso corpo. Nem, via de regra, nem é para ser tomado assim semanalmente. Ele é para usar pontualmente. E aí eu lembro que eu fiquei assim parada, tipo, pensando. E aí eu digo a ele que isso está errado, e o que é que eu faço com essa informação, né? E aí eu conversei, ele, porque você toma? Eu falei, poxa, eu não acho interessante, eu acho que é pesado para o corpo, mas, né, é interessante observar como é que isso funciona para o senhor também. E fui dialogando no espaço de cuidado, até porque eu estou falando com uma pessoa mais velha, que não necessariamente vai me ouvir só porque eu estou falando. O traquejo no discurso, ele vem não só para cuidar do outro, como para cuidar de si também. Porque sabe como tem tantas discussões, né, dentro desse conteúdo, e as pessoas estão constantemente se agredindo para que o outro entenda, e às vezes o outro não quer entender, né? E pensar que quais são as brigas que a gente quer encarar nesse momento é também um processo de autocuidado. Eu lembro que eu já recebi umas 4 propostas desse remédio aí. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse, né? Vamos tentar dialogar com essas pessoas, mas dialogando com todo cuidado para que eu não seja contaminada também, né? Porque a gente vai proteger o outro, mas uma coisa que a gente não faz é se proteger, né? Pensando desse lugar de extrema violência que a gente está vivenciando, né? Porque não é só a questão da pandemia, mas é a questão da pandemia e a questão dos nossos na rua. Pensar que eu posso estar em casa, né, na minha condição, e eu sempre vou reforçar isso, na minha condição de poder, né, estar em casa, né, e outras pessoas não podem estar na rua. Outras pessoas vão se proteger como podem e outras nem vão se proteger. Mas vai retornar para casa, né, para que a gente consiga administrar isso aí para nós, porque
A pessoa que chega e não se protege, ela vai te deixar mais ansiosa, ela vai te deixar mais preocupada. Você vai entrar em conflito quando você quiser defender que o uso da máscara ele é necessário. E a pessoa pode lhe dizer simplesmente que não, por ignorância, né? Ou ignorância do ignorar, ou ignorância da própria grosseria mesmo, dizer que não é bem assim, e entrar no espaço da discussão, onde todos nós já estamos sobrecarregados, e aí vamos adoecer mais. Né? Então, quando eu penso no indivíduo, do cuidado com o indivíduo, eu vou trabalhar com ele, e aí eu sempre reforço para vocês, vocês também podem trabalhar com vocês, de quais espaços vocês querem estar, quais lugares são possíveis de adoecimento e quais lugares que não são possíveis de adoecimento. Né? Porque agora eu estou no lugar de não adoecimento. Eu estou aqui discutindo com vocês, só fico meio adoecida porque eu não vejo vocês, estão me vendo, né? Mas esse espaço vem de um lugar que é controlado para que eu possa falar com vocês, né, e para que vocês possam falar comigo também. Então, quem está aqui está disposto a discutir o autocuidado e a produtividade. Né? Mas quem não está aqui, e eu vou encontrar na rua, por exemplo, eu vou pegar um Uber, e aí eu chego no Uber e vejo, né, a pessoa me dizendo que usa tal remédio porque vai fazer bem para você, como se a gente tivesse algum remédio, né, para o coronavírus. É um espaço que eu quero ampliar e discutir, e brigar, e questionar, ou é um espaço que eu não quero? Pensar no que a gente precisa para estar bem é um movimento de autocuidado que até parece ser egoísta. Né? Eu sempre falo, olha, um pouco de egoísmo é necessário para o próprio indivíduo, porque se a gente só pensa nesse espaço de brigar, conflitar, dialogar de um lugar mais agressivo, né? Eu também não adoeço com isso. E aí a gente entra no que é a sociedade como um todo. E economicamente falando também. Porque quem precisa trabalhar? Eu lembro, agora eu nem sei como é que tá, porque eu não estou escutando mais tanto assim. Né? Provavelmente ainda está rolando muito. Mas eu lembro que a briga maior era, eu vou ficar em casa e passar fome? Né? Ah, tem que abrir tal lugar, tem que abrir shopping, tem que abrir isso. E a discussão era o que abrir e o que não abrir, porque as pessoas vinham desse lugar, né? Eu mesmo, que sou uma mulher da periferia, vou no centro da cidade, eu moro na região metropolitana, e eu vejo diversas pessoas com suas barraquinhas vendendo frutas. Como é que essas pessoas vão sobreviver sem o trabalho? Né? Então, o que sempre me vinha na cabeça era como é que esses lugares estavam determinados, onde deveria haver um cuidado dentro do ambiente político, né? Mas não necessariamente tem. E essas pessoas são as mesmas pessoas que retornam para casa e retornam para os seus idosos, né? Retornam para as suas crianças. E aí, né, como é que eu fico nesse espaço econômico onde eu preciso trabalhar? Qual o meu lugar? Né? Qual o seu lugar de vantagem, onde você pode também colaborar, mas que a sua colaboração ela vai até que página? Pensar que somos seres que vai trabalhar o individual, o social e o econômico, até por isso a gente estuda porque gosta de estudar, mas há um retorno econômico também nesse lugar. Né? Então, quando eu penso nessa produtividade, onde a gente pode estar aqui pensando criticamente, qual o seu lugar, né, nesse espaço de atuação para que você continue produzindo e esteja razoavelmente bem? Porque bem pleno ninguém vai ficar. Não tem como, né? É a mesma coisa de ligar a televisão, é a mesma coisa de entrar entrar não, né? Parece que a gente entra na tela, mas é quase isso, porque a gente vive com o rosto na tela, né? Ou é no celular, ou é no computador, ou em qualquer lugar onde tem esses espaços virtuais de discussão. Onde é que você colabora para se movimentar dentro desse mix que é o socioeconômico e cultural, né? Porque até para a gente, uma coisa que eu achei belíssima foi os teatros virtuais, né? Os movimentos dos shows virtuais, não as lives bombásticas, né? Disso que eu estou falando, né? Mas os eventos que foram liberados para que a gente tivesse acesso dentro de um lugar de conforto. Isso, antigamente, não era algo esperado ou pensado, né, porque estávamos todos do lado de fora. Então, a reinvenção nesse espaço, onde
você está ansioso, onde você está depressivo, onde os quadros psíquicos começam a bombar muito mais, né? O movimento da psicologia aumentou consideravelmente com a pandemia, né? Às vezes por uma questão patológica, às vezes não, às vezes só por estar ansioso, né? Que não é só, mas eu quero dizer que não é um quadro patológico, né? Como um quadro depressivo, uma depressão profunda, como quadros de esquizofrenia, movimentos de violência doméstica mesmo, que a gente pode não pensar no espaço de patologizar, né? Mas no espaço onde a mulher vai sofrer bem mais, vai ser muito mais agredida, no espaço onde ela nem queria estar muitas vezes, a mulher, a criança, né? Porque há um aumento considerável, há um aumento do consumo do álcool dentro desses lugares, né? Dentro desses lares, dessas casas. Então, tudo isso vai colaborar, isso pensando já numa situação mais crítica, né? Mas tudo isso vai colaborar para que toda a relação seja contaminada. Quantos de nós estamos na nossa casa, mas os nossos parentes estão com algum tipo de problema de saúde, né? Que houve algum falecimento. Eu lembro que no início da pandemia eu ficava dizendo aos meus mais velhos, né? Fiquem em casa, eu não posso enterrar vocês. Sabe o quanto é doloroso não poder enterrar os seus? Não poder se despedir por conta de um vírus, né? Como é que isso na cabeça do indivíduo vai surgir, né? Vai funcionar? Então, quando a gente pensa nesses efeitos psíquicos, que são muitos, né, são diversos, a gente vai pensar também em quais as relações de cuidado é possível ter. Porque se eu digo a vocês, pessoal, quantos de vocês aqui pensaram, por exemplo, em tirar um dia de folga? Possivelmente vários vão dar risada, tipo, tá doida, né? Milena não tem noção do que a gente está passando nesse período para pedir um dia de folga. Então, se o dia de folga é tão difícil assim, é tão trabalhoso, é tão difícil visualizar uma brecha para poder descansar, como é que eu vou me autocuidar? Se eu já saio do banho correndo para sentar na máquina e produzir, se eu estou indo trabalhar na rua, né? Se eu já termino aqui de atender, ou de estudar, ou de qualquer coisa dentro do home office, e eu nem saio do computador, só faço mudar a tela e começar a estudar. Estar nesses lugares, eles vão trabalhar não para facilitar a nossa vida, né? Porque enquanto eu estiver totalmente disponível, por consequência, as pessoas vão nos trazer conteúdos. Imagina se eu não tivesse, por exemplo, nesse período de pandemia, tirado um dia na semana para não trabalhar. Então, eu aperto minha agenda, mas tem um dia na semana que eu não vou trabalhar, né? Ou eu tenho um turno na minha semana onde eu não vou trabalhar. E nesse turno que eu não trabalho, o que eu faço? Eu tenho alguns pacientes mesmo que acreditam na aromaterapia, né, como um método de relaxamento, como um método de descanso, né? Tem as terapias integrativas, eu pego a aromaterapia como exemplo, porque no próprio curso de doula, eu vim aprendendo o que é aromaterapia, e se preciso for, posso dizer até a vocês, olha, tal pessoa trabalha com isso, vocês podem dialogar com essas pessoas. É um lugar onde para alguns vai funcionar, né? Para outros, o funcionamento vai ser a leitura de um livro que não seja acadêmico e técnico, né? Ou assistir uma série que seja boba, que não tenha nada a acrescentar. A gente pode ter esse espaço também. Ah, Milena, mas é um espaço que vai ser, sei lá, eterno? Não, 1 hora do dia, um momento para você. Será que não é possível, pelo menos para um banho, né? Lavar um cabelo, lavar uma cabeça, tomar um banho de cabeça, né? De como falam alguns, né? Poder tomar um banho, poder tomar um chá, poder não abrir uma rede social 24 horas por dia, isso também não é autocuidado? Eu gosto sempre de trazer esse espaço de pensamento sobre a questão do autocuidado, porque o que serve para mim pode não servir para vocês, e vice-versa, né? Mas colocar no enquadre que autocuidado está relacionado a você cuidar de você, né?
que parece que não, né? Que a gente fala, não, vou fazer um movimento de autocuidado, aí entra nas redes sociais, tem uma pessoa mega fitness com a barriga trincada, né, dizendo que está se alimentando bem. E aí a gente olha para a gente e a pessoa está acima do peso, né, não querendo comer bem, querendo comer comida de aplicativo, comer um grande hambúrguer, né? E eu vou dizer que comer um hambúrguer, que não deve se comer um hambúrguer, que não deve se tomar uma cerveja ou uma Coca-Cola. Como é que eu vou dizer isso para pessoas que estão extremamente sobrecarregadas? Eu vou dizer, tipo, não como hambúrguer todos os dias, nem as pizzas todos os dias, né? Mas qual o dia que você pode se movimentar para se autocuidar? Como é que está esse espaço do estudo? Até porque a gente sabe que tem um prazo determinado para se estudar. Depois disso, a gente não aprende se não fizer uma pausa, né? Onde é que vocês estão estudando? Em cima da cama? Com o notebook? Mesmo lugar onde vocês dormem? Né? Vou me usar como exemplo, né? O meu espaço de home office, apesar de ter minha cama lá atrás, é um escritório, né, à parte, uma mesa com tudo que eu tenho relacionado ao meu trabalho aqui. Então, quando eu sento aqui, eu estou trabalhando. Mas, quando eu levanto daqui, eu faço o ritual de encerrei os meus atendimentos ou os meus estudos, eu vou fechar o notebook, né? Eu vou talvez deixar o celular por aqui mesmo, eu vou sentar na sala, comer algo, tomar um banho, assistir uma bobagem qualquer, e aí quando eu vou retornar para dormir. Porque até isso está sendo invadido pelas redes quando a gente dorme com o celular na mão. E o celular está vibrando na cabeça ali, né? E aí esse celular vibrando, ele vai colaborar para que você não tenha um sono adequado. Porque você está em vigilância. Ó, o celular despertou, né? Ou, sei lá, estou assistindo uma tela no celular e aí eu vou dormir assistindo a tela. Que tipo de descanso vai ser esse? Se eu estou o tempo todo conectada com o mundo. É interessante quando a gente observa as crianças. As crianças precisam dormir. Algumas crianças vão dormir nesse ritmo, né? Ou não vão dormir, vai dar 11, meia-noite, 1 hora e vão estar lá acordados. Mas observa quando você pega a sua criança, né, para quem tem, né, e coloca no espaço de reduzir essa energia, que é apagar as luzes, né, que é acalmar essa criança para que ela possa dormir. Ela vai dormir, e eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Vamos reforçar que criança é um ser humaninho, muitas vezes difícil, mas dizer que assim como a gente faz com os pequenos, os acalmam para dormir, né? Para um tempo, faz até, eu tenho um paciente que ele faz as técnicas de respiração, eu acho excelente, né? A gente também tem que fazer isso com a gente, né? Nós também somos crianças. Simbolicamente, a nossa criança está sem conseguir compreender o que é todo esse contexto de mundo pandêmico, né? Então, eu vou me frustrar, eu vou chorar, eu vou me irritar, eu não vou compreender muitas vezes como eu me sinto, né? Porque esse espaço vai também movimentar algo que é muito importante enquanto sociedade, que é o espaço do controle. Nós somos desenvolvidos para ter controle. Pessoas que não têm, que não seguem regras e padrões determinadinhos, elas costumam causar desconforto nos outros. Quando a gente pega, por exemplo, e tomando como exemplo de mulher, a mulher ela precisa trabalhar, estudar, tomar conta das crianças, limpar a casa, tudo isso. E aí, quando vem uma mulher, por exemplo, e diz assim, olha, eu não quero parir, socialmente já se torna algo muito, como assim? O que é de errado? O que aconteceu? E começam os questionamentos. Pegando esse exemplo, e pegando também um exemplo de espaço do que vocês querem fazer, né? O que você quer fazer agora? Se eu pedisse para vocês fecharem os olhos e pensar, eu só quero fazer uma coisa, né? Será que seria estudar, né? Ou seria, por exemplo, encerrar, né, esse período de pandemia, encerrar esse espaço dos estudos, porque está sobrecarregado, não só para vocês, como para os professores também. A gente sabe que está todo mundo muito cansado e tendo tempo de tela muito grande nesse lugar. Algumas vão dizer, eu queria só ir para a Chapada, ficar lá, né?
Algumas vão querer, eu queria estar no bar sentado com alguns amigos. Tudo isso vai ser do espaço da saudade, da vontade, do desejo, né? Onde eu quero fazer algo que me seja prazeroso. Eu não quero fazer algo que me seja cansativo, porque cansado nós estamos. Afinal, são 7 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e vamos entrar em novembro. Vamos ficar 9 meses dentro desse espaço energético de sobrecarga, de cansaço. E reforço, não estou dizendo com isso para vocês me inventarem de fazer um momento fitness, de ser saudável, né, e etc., porque vai ter quem faça e fique bem nesse espaço, mas vai ter quem faça e não fique bem nesse espaço. E aí vai ser um outro lugar de cobrança por não conseguir, né, se desenvolver o suficiente, não conseguir comer de forma saudável o suficiente, quando tudo isso vai estar muito mais vinculado ao espaço de cansaço, esgotamento, né, psíquico. E tem até depois eu posso até mandar para Felipe mandar para vocês, que está no Instagram, está rodando muito, que é quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente vai no médico. Quando a gente tem uma dor no pé, a gente vai no médico. Mas quando a gente tem uma questão psíquica e emocional, a gente fica brigando com ela, mas não vai administrar através do processo terapêutico. Né? Ah, Milena, então só serve a terapia? Não sei. Né? É o espaço do próprio indivíduo. Eu sou psicóloga, obviamente eu vou falar da terapia, porque eu faço terapia. Né? Não é só porque eu atuo como psicóloga, mas também porque eu faço terapia, para poder dar conta das minhas questões que não estão no ambiente da terapia do indivíduo. Né? Ah, mas então quer dizer que vai ter uma sobrecarga porque você escuta? Não. Né? Eu sou treinada para escutar vocês, eu sou treinada para discutir dentro das questões do próprio indivíduo. Mas Milena, psicóloga, é uma persona, né? E Milena, indivíduo, é outra pessoa. E essa mulher, né, ela precisa também estar num ambiente de autocuidado, seja através do processo terapêutico, seja através da pausa necessária para que eu possa respirar, seja através das técnicas integrativas que podem funcionar para mim, né? Como o pessoal traz muito alguns discursos, por exemplo, como a fisioterapia, fugiu o nome agora, medicina tradicional chinesa. Então, chegar naquele lugar e fazer uma massagem, chegar nesse lugar, né, onde você consegue manter um controle de alguma maneira, e eu falo do controle saudável, tá? Porque quando a gente tem pessoas que fazem yoga, por exemplo, é uma forma de controle saudável. Agora, se eu vou lá para o yoga, chega lá, eu começo a ficar nervosa porque eu não estou conseguindo executar, né? Será que está funcionando para mim o yoga? Então, cada um vai descobrir dentro do seu espaço o que funciona para você, né? E isso é um movimento que a gente faz no processo terapêutico, onde a necessidade do funcionamento de coisas para o indivíduo vai partir do lugar onde o indivíduo quer estar. Mas, se você não pensa no autocuidado antes de chegar na produção, você vai produzir bem? Ou você vai se triplicar cobrando o que você não está conseguindo fazer? Porque você acha que não está só conseguindo fazer, mas tem lá atrás todas as outras coisas que vão influenciar. Né? Relação, esgotamento, cansaço, estresse, ansiedade e outros muitos, né? Porque somos seres mutáveis. Então, a gente pode hoje estar estressado com isso e daqui a 6 meses o motivo do estresse que tanto te angustiou no passado já nem tem tanta relevância assim. Ou a gente pode permanecer de 1 mês a 6 meses a 1 ano no mesmo tema, né? Porque quando não elaborado, ele vai retornar para a gente de alguma maneira. Como diz Jung, o que a gente não administra volta em forma de demanda. E não é à toa que isso é dito. Porque se eu, por exemplo, estou aqui hoje conversando com vocês e acabou o processo, eu fecho a câmera e retorno para tudo que eu disse para não fazer, isso só vai sobrecarregar e esgotar a mim. Né? Porque eu vou precisar, não sei se descobrir a palavra, mas eu vou precisar de outras ferramentas para chegar no lugar de por que eu não estou conseguindo, por exemplo, descansar. Por que eu não estou conseguindo, muitas vezes, dar conta de tal conteúdo? Será que esse conteúdo é um conteúdo
tão interessante assim, né? Por isso está me deixando sobrecarregado, ou será que eu me sinto também incapaz de dar conta desse conteúdo nesse momento? Mas quando ampliado e conversado sobre o próprio tema, a gente percebe que esse conteúdo, ele às vezes nem é tão difícil assim. Mas eu estou tão no limite que só de olhar para o conteúdo, o cérebro diz assim, olha, não vou participar desse processo não, tá? Então jogue duro aí de outra maneira. Nosso cérebro é assim, ele vai cansar sim, né? Ele vai se esgotar sim, pautado numa sobrecarga de um descanso que eu não tenho. Né? Então, quando a gente fala desse lugar, a gente fala também de algo muito importante que é a autoconsciência e a consciência social, que é o que eu falei lá no início. O que eu estou pensando sobre mim, o que eu posso lidar sobre as minhas questões, o que está acontecendo comigo. Né? Se eu pergunto hoje, o que você tem? Você vai dizer, ou melhor, vou usar algo bem melhor que vai ser excelente assim para mostrar o quanto a gente tem dificuldade. Se eu encontro vocês na rua e perguntam, oi, como é que você está? O primeiro pensamento é, tudo bem. Ou melhor, a primeira fala, né, é tudo bem. A gente tem tanta dificuldade de perceber as questões que são psíquicas, né, as nossas questões emocionais, que a gente camufla estando bem, quando na verdade não estamos bem. Tem pessoas que vão estar bem, isso é ok, mas tem pessoas que não vão estar bem e nem vão saber que não estão bem. A dificuldade de conversar, de dialogar as nossas demandas, porque isso vai incomodar, porque isso não vai mudar nada, porque vai passar, e não pôr atenção nesses lugares, faz com que a nossa autoconsciência se perca em qualquer lugar, né? E fique tudo na inconsciência, voltando em forma de demanda. Voltando em dores nas costas, dor de cabeça que não passa, o nível de ansiedade que não diminui. A somatização é o exemplo claro do que não é administrado e volta no nosso corpo de uma forma impotente. Então, e a consciência social, que vai estar vinculada a isso, que se eu tenho autoconsciência sobre mim, eu sei as brigas que eu quero encarar e, às vezes, compreender que o outro não vai entender o nosso lado. Né? Mas que a gente não está sendo chato, que o tema é redundante. Esse tema é muito redundante, estou cansado de falar sobre esse tema. Mas o que não está sendo dito, que acaba colaborando para que você não saia desse tema. Se voltar para dentro é algo muito difícil, muito, muito difícil. Não é à toa que a gente vai para terapia e algumas pessoas constroem com tranquilidade e outras têm muito mais dificuldade. Porque cada ser é um. A gente pensa muito em outros lugares, mas não pensa que somos seres muito ímpares. Eu sou única. Posso ter semelhanças com vários de vocês, mas as minhas questões, a minha realidade de vida, o que eu sou até aqui, vem desse espaço que eu construí, né? Que eu desenvolvi, consciente ou não, tá, gente? Eu acho sempre importante dizer que tem muita coisa que está na nossa consciência, tem mais um monte de coisa que está no inconsciente, que vão atuando sobre nós, porque a gente não está trabalhando sobre isso, né? Ou a gente não está preparado para lidar com isso. Né? Então, se voltar para dentro, retornar à casa interior, como fonte de reorganização, pode parecer algo muito paz e amor, mas é justamente o que permite com que a gente lide com o externo. É se cuidar, é o autocuidado. Né? O autocuidado, ele vai ser pessoal, né, para que você saiba o que você quer e saiba também o que você não quer. Mas não é um trabalho fácil de se fazer. É como o mito de Cora. Eu não sei se vocês conhecem o mito de Cora. Eu prefiro chamar de mito de Perséfone, porque eu conheci ela como Perséfone, né? Que é um mito grego que fala de uma filha muito amada, o Deméter, e que ela por ser muito bela, ela é sequestrada por Hades. E aí ela vai para o submundo, só que Perséfone, como ama muito essa filha, ela para, né, com todo o processo de produção, de colheita, e a terra fica árida, né, fica sem frutos. E, por conta disso, Zeus acaba pedindo a Hades para trazer, né, Perséfone de volta, e Hades diz que se ela quiser ficar, isso bem resumidamente, né, depois eu passo o mito melhor para vocês, que para ela voltar, ela não pode comer nenhum fruto do submundo. E aí Perséfone,
decide comer esse fruto do submundo. E por conta disso é o que o mito grego conta de primavera e verão, que é quando Perséfone está na Terra, e outono e inverno é quando Perséfone está no Hades. Muitas vezes a gente precisa ir ao Hades, né, sentir essas dores, sentir esse desconforto, compreender que as coisas de fato não estão tão bem assim, para que a gente possa, do Hades, vir de novo à Terra, para poder vivenciar as coisas de um outro lugar, e de um lugar que não se torne tão doloroso assim. E a pandemia é uma grande primavera, verão, outono e inverno, onde a gente desce ao Hades e a gente vai precisar subir. Porque a pandemia ela não vai viver eternamente no nosso contexto de vida, nossa realidade social. Estar no Hades e sair do Hades é um movimento psíquico humano. Simbolicamente, a gente vai passar por isso várias vezes. Né? Não é à toa que vários filmes fazem esse recorte, né? Várias séries, e aí como a vida imita a arte, né? Ou a arte imita a vida, a gente nem sabe mais quem é que imita quem, mas, de alguma forma, a gente precisa descobrir onde é o nosso espaço de autocuidado. Qual o meu espaço de autocuidado? A terapia, um espaço integrativo, talvez um diálogo, mas para cada um vai ser um espaço, que não é uma forma de bolo determinada. Na nossa construção capitalista, a gente vai pensar em produzir para ganhar, mas enquanto indivíduos, a gente precisa se descobrir para que a gente possa trabalhar o que nos serve e o que não nos serve. Porque para algumas pessoas pode não servir, mas pode servir para outras. E a gente percebe isso dentro do nosso próprio contexto familiar. É isso, eu falo muito. Brena, eu vou abrir o microfone para conseguir falar contigo, agradecer primeiro por você ter tirado uma parte do seu tempo e poder conversar com a gente. E eu vi que teve algumas coisas no chat. Tem contribuições minhas, eu acabei falando também, Beatriz falou, Virginia falou. Então eu deixo, não sei agora qual dinâmica que você prefere, deixar aberto um tempo para que você possa falar com a pessoa ou responder a pergunta, ou se você prefere que as pessoas abram e falem contigo diretamente. Como se sentirem melhor. Para mim, não tem problema, não. Eu gosto de ver gente, né? Mas, se não for o caso, você pode ler algumas perguntas. Quem quiser falar no microfone, estou à disposição. Bom, aí eu vou dar um tempinho, se alguém quiser abrir o microfone, à vontade. Sim. Tá. A Beatriz é para abrir o microfone? Ok. Se você abriu, a gente... foi. Agora sim. Abrir. Não, é porque como ela fala que gosta de ver pessoas, né? Achei melhor abrir a câmera também para poder comentar, né, Milena? Obrigada. Queria agradecer, né, pela palestra. Realmente você trouxe vários pontos, que é o que a gente está sentindo, né, nesse momento. E eu acabei comentando essa questão de tirar folga, como você falou que era importante, né? Mas eu até brinquei dizendo que eu acho que um dos problemas que está acontecendo, isso eu me refiro a mim, é tirar vários dias de folga, mas no sentido de que não é escolha minha, né? Eu tenho noção das minhas responsabilidades, mas quando a gente não consegue trabalhar, né? A gente acaba ficando se cobrando por não estar conseguindo trabalhar naquele momento, né? E eu tenho uma sensação que a pandemia parece que acaba aumentando tudo que a gente sente. Eu não sei se é só comigo, né? Mas parece que, às vezes, coisas pequenas, simples, acabam gerando um estresse muito maior. Eu queria que você comentasse se isso é normal no sentido, claro que não é normal, né? Mas se realmente acontece com outras pessoas que já chegaram a comentar com você essa questão de aumentar, intensificar nossos sentimentos. Sim. É algo, também não vou usar a palavra normal, que a palavra normal ela é tendenciosa, mas é algo esperado da pandemia, porque
como um exemplo, vou pegar um exemplo bem assim, prático, né? Todos nós conhecemos alguém que é mega ativo. Provavelmente uma tia, uma mãe, uma avó que é inquieta, né, que não sabe ficar parada. Se você pega essa pessoa e leva para um lugar bem deserto, onde só tem mato, vocês percebem como essa pessoa fica? Inquieta, agoniada, estressada, né? Tipo, saco, lugar chato, não dá nada para fazer e tal. Agora, pensa uma pessoa assim, dentro de um lugar fechado, sendo impedida de ir e vir. Né? O quão emocional, né? E quão o boom emocional ele é muito grande, principalmente para quem tem outras pessoas em casa. Porque quem vai morar sozinho vai viver no espaço da solidão. E às vezes é solitário de boa. Sabe? Pô, em dia normal eu sou tranquila, quero ficar só mesmo, o mundo não me incomoda. E no período da pandemia, quer ver gente. E aí faz o quê? Se movimenta para perto dos seus, né? Dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas com que ela vai ter. Então, estar nesse lugar fechado, lidando com uma outra pessoa que também está sobrecarregada, porque é interessante que você fala assim, eu me dou folga porque não tem para onde correr, não é optativo, né? Mas quando você senta no computador, por exemplo, é um lugar que você vê da mesma forma como antes da pandemia? É uma pergunta? Sim, em algumas atividades que são, digamos, atividades que eu gosto de fazer, então que são agradáveis. Quando são atividades que tem uma sensação obrigatória, né, de entrega, de data prevista, já é complicado. Eu sempre fui, digamos assim, quando eu começo uma atividade, realmente eu só paro quando eu termino para me ver livre logo dela. Sim. Mas o começar está sendo difícil, né? Você iniciar a atividade para poder entregar logo ela é o que eu acho que está mais complicado no momento dessa, como eu disse. Algumas atividades não são prazerosas, mas eu fazia, né? Era mais fácil antes. Agora está se tornando muito mais difícil, né? E, digamos, dar o primeiro passo. Isso. E ao mesmo tempo você também precisa sair. E o sair também é doloroso. Então, como é que as suas emoções vão estar organizadas se você está nesse boom? Precisa dar conta de conteúdos que eu nem queria olhar. Às vezes eu nem queria me levantar, queria ficar só aqui vendo a vida passar. Um movimento que eu achei interessantíssimo no início da pandemia era a galera trocando o dia pela noite. Né? Passava a noite toda acordada e o dia todo dormindo. Isso quem podia, tá, gente? Quem não podia ia trabalhar de virote mesmo, né? Mas a confusão, a própria confusão, como se a gente tivesse virado grandes bebês. Então, naquele processo de sair do útero e se adaptar ao mundo, e aí fica naquela confusão de noite e dia, né? Então, todas as emoções, os sentimentos vão estar potencializados por esse contexto de privação de liberdade. Vocês estão privados da liberdade, mas não estão privados do trabalho. Talvez se tivesse privado também do trabalho, estavam desesperados querendo voltar a trabalhar. Que saco, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu não posso produzir. Então, é tão conflitante que parecendo que a gente ficou doido, falando que lascou, ficamos todos doidos, e a gente não sabe o que quer. Mas é um contexto de pandemia esperado, não só para quem está trabalhando, como quem também não está trabalhando. Eu lembro que uma vez eu falando com minha tia, falei, minha tia, fica quieta em casa. Ela me disse assim, eu achei cômico, né? Olha, eu ainda não virei filha, não, eu ainda continuo sendo mãe. E eu vou pra rua assim. Aí eu falei, gente, que desaforo, né? E aí hoje, conversando com ela, ela me disse, minha filha, eu preciso ir à rua. Eu não consigo ficar dentro de casa. Eu vou dizer, essa mulher não saia, fica dentro de casa. Primeiro que ela não vai me ouvir, que ela já deu o recado dela há muito tempo. Né? E segundo, é um movimento que a gente já estava acostumado a fazer. Ir para a faculdade, ir trabalhar, ir na casa dos parentes, dar uma fugida e viajar. E aí agora, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa, quem vamos contaminar? Quem vai estar nesse lugar para onde eu vou viajar? Por que que eu não posso ir para a faculdade? Mas eu também compreendo que eu não posso ir à faculdade, porque não é um contexto de segurança para todos nós. Tudo isso está na nossa cabeça assim o tempo todo. Né? Principalmente quando alguém fala assim, vamos ali tomar uma cerveja, você não sabe se você se explica, você não sabe se você critica, você não sabe o que a outra pessoa vai lhe dizer. Poxa, e se eu falar e a pessoa falar que eu estou errada? Né? Então, até a forma como a gente responde ao outro, ela está muito confusa.
Então, todas as confusões na nossa cabeça, na nossa psique, né? Tentando se organizar, um empurrando o outro para ele chegar no lugar assim, não, isso aqui é que eu vou pensar, isso aqui não, isso aqui é melhor. Tudo isso vai fazer com que emocionalmente a gente se desorganize sim. Muito obrigada, Milena. Foi uma ótima palestra, né? Então, parabéns. Acho que você apontou todos os pontos necessários que tanto eu acho que eu quanto outros alunos, né, estavam pensando e tendo essa necessidade, digamos, de um pouco de explicação para tentar entender, né, o que é que você está sentindo. Então, muito obrigada. Imagina. Eu não sei se Virginia está conseguindo abrir microfone, porque está apontando aqui que ela está usando algum dispositivo móvel. Então, tem duas falas aqui no momento que você estava comentando sobre a necessidade de separação em personas, né? Para que a gente tenha personas certas, que sejam específicas para as atividades e a gente consiga separar, né? Quem é a gente, digamos, o lado profissional e o lado pessoal e as outras tantas pessoas que a gente necessita. Então, ela colocou uma dúvida aqui que foi quando ficar alternando essas pessoas, né? Se isso também o que é que a gente pode fazer quando isso também é cansativo já, né? Essa alternância de pessoas, até essa alternância é cansativa. Sim. Bom, personas, né? Como traz Jung, é basicamente a troca de máscaras no teatro, né? Então, todos nós teremos várias personas como uma forma de estruturamento psíquico mesmo. Eu não tenho como ser Milena filha aqui, né? Eu não tenho como ser Milena namorada aqui, porque de fato o espaço não cabe. Talvez eu passe por Milena amiga, um pouquinho assim, porque eu acabo, né? Eu sou mais tranquila, dou risada, eu brinco. Então, todo esse movimento eu posso passar. Mas o transitar entre essas pessoas está muito vinculado ao que você precisa executar dentro daquela relação social. Se você tem muita dificuldade ou melhor, quando se torna cansativo, estar em determinadas pessoas, algo há na sua, psiquicamente falando. Porque, por exemplo, eu não tenho como ser Milena psicóloga em todos os contextos da minha vida, porque eu não vou sustentar. Né? Apesar da família, de vez em quando, achar que a gente vira psicólogo na família, mas até por uma questão de ética, eu não posso atender família, não é à toa. Né? Porque se minha mãe vem para terapia comigo, vocês acham que eu vou defender a minha mãe? Eu vou defender as demandas dos outros? Obviamente que não. Eu vou ser tendenciosa dentro do processo. Então, se essa pessoa está te cansando, talvez caiba observar o que está acontecendo com você. Né? O que emocionalmente, psiquicamente está se relacionando. Né? Eu não vou dizer assim, olha, a persona X, A e B, não vou dizer porque eu não sei nem qual persona é, isso é importante pensar. Né? Porque, por exemplo, eu posso ser aluna, e aí eu estou sobrecarregada, eu só penso em estudo, eu só penso em dar conta desses conteúdos, e eu estou cansada, e aí em nenhum momento eu consigo perceber, de uma forma consciente, que eu vou precisar parar, eu vou precisar reduzir o ritmo para que eu não adoeça. Percebem? Como a coisa meio que está bem mais atravessada por o que a gente chama de polarização. Se eu estou só em uma persona, eu estou polarizada em alguma coisa e, por consequência, me desorganizando, por consequência, me adoecendo. Já completou ali que deu ruim aí, danou-se, porque todas as pessoas delas estão cansadas. Exausta, né? Para dizer logo que é o ápice do cansaço. Ela fez mais um questionamento sobre, acho que em alguma das falas, quando você falava da questão do excesso de trabalho e tal, que ela falou sobre a superexposição às informações, né? Ela fala que além das questões acadêmicas, que a gente já é superexposto, existem os processos, todos agora são virtuais, então a gente, no mesmo que é o que você estava comentando, né, eu acredito, no mesmo espaço, você faz tudo, né? Você se informa no seu dia a dia com as notícias que são do seu interesse, ou às vezes não, das informações de quando a pandemia acaba ou não, quando vem alguma solução mais definitiva, o trabalho funciona em casa, para quem tem outras atividades, a produção acadêmica em casa, tudo sem sair do seu quadrado, né? Eu acho que ela está se queixando e dizendo o que fazer com relação a isso, essa exposição excessiva. Pronto, então eu vou me usar como exemplo. Né? No início da pandemia,
eu tinha o hábito de dormir com o celular. Só que quando eu acordava, a primeira coisa que eu pegava era o celular. E as minhas redes sociais são muito voltadas, tanto a profissional como a pessoal, para a questão do racismo, né? E aí, toda vez que eu acordava, eu era bombardeada por conteúdos de violências dentro do contexto de racismo ou dentro do contexto de gênero, né? E o que acontecia? Às vezes eu levantava de mau humor, eu não sabia por que eu estava de mau humor. Às vezes eu levantava com dor de cabeça para uma pessoa que acordou bem. Às vezes eu levantava agressiva e eu nem entendia por que eu estava agressiva, né? Então, todos esses conteúdos já começavam me atravessando e aí eu tinha que me organizar. Porque quando eu chegasse no atendimento, eu tinha que estar organizada, porque meus pacientes não têm nada a ver com isso, né? E aí eu ficava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí eu repensei. Assistir conteúdos relacionados, por exemplo, à postura governamental, me adoecia também, né? Então eu parei. Falei, chega, não sou obrigada. E hoje eu acho até interessante que eu vou abrir o Instagram e acabo assim, mais passando o dedo do que vendo conteúdos. Porque não é que eu não vou olhar esses conteúdos, mas em que momento eu vou lidar com esses conteúdos. Eu sou um ser humano que critica o Twitter ad eterno, porque não tem uma vez que eu entre no Twitter que o Twitter traga algo racional, algo decente, que não te adoeça. É 10 mil informações atravessando você e até de uma forma simbólica, vocês podem pensar, eu acho, outro dia eu usei isso com uma paciente, que tem um dorama, que eu sou uma pessoa que assiste dorama, tá? Então, de vez em quando eu trago alguns exemplos dentro desse contexto, que é uma cena de um deus que, para permitir que uma deusa seja perdoada de um pecado tremendo que ela fez, né, que ela cometeu, ele aceitou ser atingido por milhões de estrelas cadentes atravessando o corpo dele. Pronto. Para que essa deusa fosse perdoada. Quando a gente está nas redes sociais, por mais que a gente acredite que não, nós estamos sendo atravessados por diversos conteúdos energéticos que vão esbarrar em questões nossas, principalmente questões de agressividade, de violência, né? O Se Liga Bocão, que é o jornal que a massa assiste, né? Que assiste na hora do almoço, que é mais bizarro ainda, porque você está comendo e vendo aquilo ali. É um jornal que ele adoece sem você nem perceber. A mesma coisa são as redes sociais. Por isso que às vezes a gente fica vendo besteira, vê o gatinho correndo e se acaba de dar risada e nem entende por que tá rindo. É porque a mente está tipo, ufa, é uma bobagem para dar um descanso, né? Então, e até me arrisco a dizer, se você traz, né, Virginia, que você está tão sobrecarregada com todas essas pessoas, por que não pensar no lugar de solidão mesmo, né? De um período onde você não vai estar exposta a todos esses conteúdos ao mesmo tempo. Né? Um momento, talvez, de dormir, deitar, dormir, botar... tem gente que fica nervosa com isso, né? O nervoso. Mas você botar um som da natureza e acabou. Né? E você sentar, tomar um chá calmante e acabou. E você não vai mais atuar nesses espaços. Ou tentar, tá, gente? Eu vou sempre reforçar, isso não é fácil. Né? E até respirar, a técnica de respirar para algumas pessoas é algo difícil. Porque a pessoa está tão elétrica, tão ativa, tão executando tudo tão rápido, que parar demanda pensar em si, e pensar em si está sendo algo muito trabalhoso nesse momento. Então, qual o momento onde você pode optar pela solidão? Também não sei, né? Não sei sua realidade, talvez nem possa, né? Parar para ficar só, porque ainda tem isso dentro de casa, tem gente que não deixa, parece que quando a gente decide ficar só, as pessoas entendem que você quer ficar só e começam a lhe sobrecarregar, né? Mas qual o momento em que você pode parar e ficar só, pelo menos por meia hora, né? Para que você tenha o chamado respiro de ufa, agora eu não vou pensar. No início, claro, você vai pensar, você vai chegar no seu lugar de respiro, já pensando assim, poxa, eu podia estar fazendo isso, poxa, eu podia estar executando isso, poxa, o celular está aqui. Aí o celular apita, poxa, quem será? Tudo isso, no início, ele vai permear esse seu processo. Qual o lugar onde você vai iniciar com dificuldade, mas que você vai, talvez, desejar em um outro momento, quando você respirar um pouco mais. Então, é isso. Tentar, aos poucos, respirar um pouco mais e desvencilhar-se um pouquinho dessa sobrecarga de informação. Bom, tem mais alguém que quer comentar alguma coisa com a Milena? Tem um contato dela, tá aí o e-mail da Milena, para se quiserem fazer um contato posterior com ela. Eu acho que tem mais alguém para falar? Porque a gente
Porque também já tomou um tempo razoável de Milena, né? Ela... seu chefe, fiquem tranquilos. Aproveitem, tirem todas as dúvidas e questões. E olhem que hoje é dia de folga, então eu estou para vocês. Hoje era o dia do seu desmame de informação. Hoje é o dia de folga, mas eu desejei estar com vocês, porque é diferente, eu não vou estar sobrecarregada, claro, né? Não é uma agenda de um dia inteiro, mas também estou aqui trocando com vocês, e a pessoa gosta de uma troca, né? Terrível. Eu deixei desde o começo, né, que a gente já tinha combinado mais cedo, a transmissão sendo feita pelo YouTube, então acredito que se não tiver nada de muito diferente, eu vou conseguir depois disponibilizar para o PGComp, que aí colocam nas redes sociais do PGComp, para que outras pessoas possam ver, né, todas as suas palavras ao longo do webinário ou palestra, que seja, são tantos nomes que se dão para essas exposições, e aí outras pessoas também que assistirem nesse momento, acredito que se acharem conveniente, podem entrar em contato também contigo para poder tirar dúvidas e trocar também as informações, mesmo de uma forma assíncrona, não precisa ser somente nesse momento. Algum dos presentes quer comentar mais alguma coisa? Tem um Kaique digitando só, mas aí eu não sei o que. Sim. Deixa eu só fazer uma observação, porque eu não estava olhando no chat, gente. Se eu for olhar o chat, acabou, me desorganizo toda. Para a galera, né, que tem interesse em fazer terapia, para algumas pessoas eu acho que é legal pensar sobre. Na verdade, eu sou, né, como eu falei, eu sempre vou falar do lugar da terapia, até para que vocês consigam trazer esse diálogo para um lugar de isenção, de ninguém te cobrando, ninguém te criticando, de ninguém dizendo que é besteira, né? Vocês podem entrar em contato comigo, eu posso indicar alguns profissionais também, ou até mesmo alguns projetos que vão atuar dentro desse espaço para vocês poderem conversar um pouco, né? Porque eu imagino que vocês estão sobrecarregados, como eu falei, novembro está vindo aí, e aí a sobrecarga não vai diminuir porque é novembro, mas eu costumo dizer assim, pensem em semanas, acho que em semanas é melhor do que meses, né? Não são 4 semanas, são 6 semanas, vocês também possam descansar um pouco. Eu imagino que está puxado. Tem uma pergunta de Virgínia e uma redação de Kaique, que está saindo ainda. Tá, então eu faço uma pergunta e depois a gente chega na redação de Kaique. Você está conseguindo acompanhar o chat ou eu falo? Já que falei, eu estou lá em cima, vendo que está lá em cima. Certo. Supostamente a última de Virgínia, mas fique tranquila sobre isso, Virgínia. Ela fala como é que você imagina o retorno pós-pandemia. Como é que eu imagino? Deixa eu pensar um pouco sobre essa pergunta. Diante dessa reinvenção que a gente teve durante esse período de pandemia, né, e isolamento social, que é o complemento dela. Eu imagino que o pós-pandemia não vai ser como a gente tinha antes, nossos contextos de antes, né? Não vai ser... Algumas pessoas talvez optem por um movimento mais online, né? Mas eu acredito que essa pandemia parece até algo assim do imaginário, mas ela também nos obrigou muito a reduzir um pouco o ritmo. Na marra, na tora, vocês vão precisar reduzir. Então, o retorno ele vai ser muito de reinvenção. Reinventar as relações, reinventar a sua relação com você. Vai acabar sendo assim porque, mesmo com a vacina, de uma certa forma, o nosso ritmo social ele mudou. Eu fico viajando quando a galera dá o braço para bater, assim. Tipo, como... Tipo, lá, o aperto de mão virou bater o braço. Então, isso ele vai ser reinventado, mas algumas pessoas vão retornar ao mesmo ritmo e outras não. Então, o que eu acredito é que a nossa relação social, a nossa relação de convivência, ela vai passar por uma mudança, mas também não vai ser uma mudança tão extrema a ponto de nos separar. Porque a primeira coisa que você observa nessas relações é a saudade.
A vontade de estar com os outros. Talvez pessoas se tornem muito mais apegadas aos seus. E outras pessoas fiquem muito mais confortáveis em descobrir que também pode ficar só. Porque estar só não necessariamente está ligado a uma coisa ruim. Eu pego como exemplo o meu companheiro, que é uma pessoa que ele gosta de ficar só. A pandemia não foi influência nenhuma na vida dele. Estava pleno em estar dentro de casa. Quando ele precisou voltar à rua, aí é que foi a questão. Aí que voltar à rua já diz tanto que ele falou, olha, acho que eu vou para terapia, porque esse negócio de retornar para o trabalho, não sei se está indo muito bem. Então, se ele que tem essa visão está retornando à rua com mais dificuldade, também tem alguém que quer retornar às ruas, que quer conviver. Eu acredito que esse pós-pandemia não vai ser algo como Mad Max, né? Mas também não vai ser o anterior. A gente vai encontrar um meio termo aí nesse meio do caminho, não só nas relações, como também nos próprios ambientes de trabalho. Acho que foi respondido, Virginia. Aí você dá um ok ou não, né? No chat. A redação de Kaique saiu. Ele agradeceu a apresentação, Milena. E aí ele comentou que nesses últimos 6 meses, né, desse período de pandemia, ele começou a realizar atividade física e isso mudou a rotina dele e a vida dele por completo. E aí hoje ele se cobra, né, para que faça esse exercício diariamente, para que ele se mantenha bem. E aí nisso gera nele um medo de, se ele parar o exercício físico, ele volta a ter a sensação de tristeza que ele tinha antes de começar essa rotina diária de exercício. E aí no final ele acaba dizendo que essa cobrança, né, dessa relação que ele tem para que ele consiga manter esse estado de bem-estar e de saúde, acaba cansando ele, porque ele se cobra a permanecer nesse ciclo, digamos, virtuoso, de fazer exercício e se sentir bem. Sim. Sobre isso, vamos pegar esse quadro e inverter, para a galera que está comendo bastante nesse período de pandemia, tá? E me incluam também, porque não sou de ferro, né? Quando as pessoas vão comer demais, né? Tu acha que está comendo demais, acha que está engordando, elas vão se culpar por não estar sendo saudável. Lembra lá quando eu falei da polarização? É o chamado nem muito nem tão pouco. Você pode se manter as atividades, mas se cansar por isso, já tem algo aí que precisa ter mais atenção. Porque não é para ser cansativo, é para ser prazeroso para você, né? Ou pelo menos para ser algo que faz parte da sua rotina, porque nem tudo que está na rotina é 100% prazeroso. Algumas coisas a gente faz que tem que fazer mesmo. Então, se você está cansando por quê? Qual o lugar onde é interessante manter esse bem-estar? Porque o bem-estar a gente concorda, mas tem o bem-estar, a qualidade de vida, porque eu gosto de ter qualidade de vida, porque eu desejo ter qualidade de vida, e tem o bem-estar no lugar da autocobrança, que você não pode comer mais nada, você tem que viver de proteína ou sem proteína, e você aceita uma dieta X, essa dieta X mais inibe você de ter uma qualidade do que alcançar uma qualidade, até porque dieta não é qualidade de vida. Qualidade de vida fugiu até o nome agora. Nossa, esqueci agora o nome. Enfim, fugiu o nome, mas é você poder comer sem precisar ter exageros. Eu posso, uma vez na semana, comer uma pizza. Eu não posso comer a pizza todos os dias. Eu posso malhar, eu posso ter uma vida mais saudável, mas eu tenho que ter a vida saudável todos os dias. Como diz minha avó, tudo que é demais é sobra, né? Já vi ditado dos antigos. Então, é interessante observar isso. O medo que você tem é de deixar de ser saudável, por exemplo, e se tornar uma pessoa que também não é saudável, sabe, do extremo, de ser uma pessoa que está ali adoecendo por não estar saudável. Que medo é esse? Pensar sobre esse receio, esse cansaço, porque você pode, por exemplo, segunda ir para a academia, na terça você está cansado. Não vai. Na quarta você vai para a academia, na quinta deu cansaço, também você não vai. Percebe? Isso não vai fazer com que você não se torne saudável. Agora, ir à academia todos os dias, porque eu preciso ficar saudável. Olha como muda a relação. De qualquer forma, é um adoecimento, né? Exato. Essa tarefa ser obrigatória para que você se sinta bem, porque se você não se sentir bem, é quase como uma droga, né? A ideia de que você tem que obrigatoriamente fazer isso. Eu acho que eu passei a de Kaique, consegui, acho que passar. A Beatriz fala sobre esse contato com toque e tal, acho que é complementando a fala de Virginia sobre o pós-pandemia.
que não vai ser simples, né? Que existe um certo medo no toque, como a gente tem hoje, mesmo pós-pandemia. E aí, Virginia completa sobre que ela fala que sim, foi respondida a pergunta dela, mas ela comenta que ela percebe que a pandemia modificou esse dia a dia, né, o cotidiano e os aspectos psicológicos. E ela fica perguntando desse movimento inverso mesmo, se vai existir novos desconfortos quando esse retorno vier, né, digamos, à normalidade. Pensando, acho que acredito num cenário com vacina e a gente retornando o nosso dia a dia, né, como era antes. Sim. Virginia, vamos pensar assim. Quando a gente fica pensando no futuro desse lugar, pode ser muito mais uma necessidade de saber o que vai acontecer para que a gente fique confortável. Né? Isso vai acontecer com todos nós de alguma maneira. Eu, por exemplo, até aceitar que eu não ia mais atender presencialmente, eu fiquei empurrando com a barriga, pensando, será que mês que vem dá? Será que mês que vem dá? Até o dia que eu falei, definitivamente não dá. Não vou, e tudo bem. Né? Então, essa construção do e se é nossa. A gente fica muito no e se. Mas, com uma questão, a Beatriz fez até lembrar um negócio que eu estava aqui escondido, eu acabei me lembrando, que foi uma vez que eu precisei ir no banco, e aí tinha um rapaz na fila, e o rapaz falava comigo, me tocando. Ele sempre pegava no meu braço, e aquilo estava me deixando incomodada. Eu falei, só que eu afastava, e ele ia junto, pegava no braço. E quando eu cheguei em casa, eu vi que meu braço estava todo empolado. Aí eu, mas eu não fiz nada, não tenho nenhuma alergia. E eu fui me pensar, será que o nível da minha ansiedade subiu tanto nesse rapaz tocando no meu braço, que meu corpo reagiu? Então, nota como a nossa cabeça acaba, e no outro dia desempolou, tranquilo, não tomei medicação, tudo voltou normal. Mas o medo do toque, de pensar que às vezes alguém te toca, você é distraída, põe a mão no braço, coça o olho. Mesmo com a máscara, você vai ficar ansioso. Então, esse espaço do toque, ele está muito atrelado agora à pandemia, está direcionado à pandemia. A pessoa chega na sua casa, não quer que encoste, vai tomar banho. A pessoa abre a porta, tome álcool. Né? Ou então já aponta assim, o álcool está ali. Então, tudo isso está atravessado pela pandemia, que é a mesma questão de Virgínia. Os nossos desconfortos estão atravessados pela pandemia. Quando essa vacina chegar, e a gente torce para que chegue logo, pode ser que role mudanças e pode ser que a gente ainda sinta receio do toque. Mas isso vai mudar de pessoa para pessoa, assim como está mudando da galera que está na praia achando que está de boa, né? E a galera que está em casa achando absurdo quem está na praia. Somos seres pensantes. Por consequência, tendemos a concordar e a discordar. E a mesma coisa esse antigo normal, eu acredito que não exista. Mas também não acredito que vai ser um novo normal. Tem algo no meio do caminho aí que a gente vai descobrir, até porque temos potencial para isso, né, gente? Eu acredito que a gente tem potencial para isso. A gente descobriu como fazer festa clandestina na pandemia, então a gente consegue fazer outras coisas mais benéficas também, acredito. Rapaz, a gente é ninja. Eu vou usar o discurso de adolescência. A gente é muito ninja, a gente descobre muita coisa, a gente reinventa muita coisa, para bom e para ruim. Né? Mas o poder de reinventar é bem nosso. Então, a Beatriz só completou que já não gostava de toque antes, então agora está mais depois, né? Tá vendo? Aí que agradecer, dizendo que é muito reconfortante o seu ponto de vista, né? Quando você falou sobre essa luta entre se adoecer para ficar bem, né? Se cobrar para que você siga sempre uma cartilha de bem-estar e de saúde. E ele agradece, que foi importante ouvir. Então, acho que é isso, assim. Tem mais algum questionamento, alguma coisa a trocar com a Milena? O silêncio já é uma resposta, né? Então, Milena, eu agradecer mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Eu agradeço enormemente, assim, porque foi meio que em cima, e eu pedi, você foi super solícita, dizendo opções de dias, de horários, e nem sabia que era seu dia livre. Eu achei que você tinha pego uma janela na agenda, não era assim. Mas acho que ainda tem mais da metade do dia, dependendo de quanto você durma, para conseguir ainda relaxar no dia de hoje. Não, mas é tranquilo, é porque eu fiz ao contrário. Outro dia eu fiz uma participação e botei a tal da janela. E isso fez com que eu ficasse mais ansiosa
em poder dar conta ou não, do que... E aí agora eu inverti. E tudo bem, não é um problema não, né? Eu só tenho também a agradecer. Eu acho que os espaços de troca são mega importantes, né? Eu também sou, em algum momento, aluna, né? Fui de graduação, estou em outro lugar e faço os movimentos e estou estudando. Então, eu sei quão adoecedor pode ser para a gente, né? A academia é bela, gente, é longe de mim, eu quero mais que vocês estudem mesmo, né? Porque se vocês estudam e produzem, por consequência, a sociedade ganha com isso. Mas eu também sei que ela consegue ser bastante adoecedora. Né? Então, estar aqui falando com vocês, permitindo que vocês dialoguem comigo, é um movimento também de autocuidado, né, para mim, e cuidado para vocês. Reforço, necessidade, processo terapêutico, podem entrar em contato, falem comigo, falem com o Felipe me sinaliza, tá? Mas que eu tenha conseguido, na verdade, movimentar aí, futucar aí o autocuidado de vocês, para que vocês consigam dar conta desse momento que é tão atípico para todos nós, tá bom? Aproveitar, deixa eu dar uma indicação de Milena também, de uma coisa que eu ouvi recente dela, e que é muito legal, assim, para quem gostou da dinâmica, que não tá só a Milena, tem outras mulheres também nessa roda. Tem um webinário, desculpa, um podcast, que ela participa ainda, mas esse em específico, esse episódio, que é uma coisa também muito comum na pós, que é esse domínio do impostor. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E aí é uma roda de conversa com outras mulheres que comentam sobre esse síndrome do impostor. Tem até alguns casos específicos de pessoas da UFBA. Então, a gente que é da UFBA vai se sentir muito contemplado pelas falas das pessoas que estão ali com experiências do que aconteceram e como essa síndrome do impostor acaba impactando muito na sua autoimagem. É um episódio do Mara Minas, o episódio 3 do Maratona de Sofá. Porque o Maratona de Sofá é um grande podcast e dentro dele tem outros podcasts temáticos. Eu acho que acertei sobre isso, né? Aí você consegue achar facilmente pelo Spotify. Eu não sei se tem outra plataforma. Tem outra plataforma, Helena? Rapaz, eu acho que vocês lançando Maratona de Sofá, vocês acham lá. É porque o Maratona é um big, né? É um big site com diversos conteúdos. E aí o Maraminas é um movimento de meninas, né? Para discutir alguns temas. E é bem legal. Eu, não sendo menina, me senti bem contemplado ao ouvir esse podcast sobre a síndrome do impostor. É muito interessante você ver as pessoas se questionando sobre as suas capacidades de algo que sempre fizeram. Então, para a gente da pós, que tem passado esse período de pandemia em casa, eu acho que há mais de uma pessoa que já deve ter passado por isso, de você falar, eu sempre fiz isso, mas eu não estou conseguindo agora. E aí começar a se questionar se realmente você é capaz ou não de fazer aquilo. Então, Milena participa desse podcast e dá boas contribuições. Então é legal também, se vocês quiserem ouvir um pouquinho lá. É isso. Então, agradeço mais uma vez. A gente encerra a transmissão, Milena? Tranquilo. Reforçando, viu, pessoal? Autocuidado parece até algo muito bicho grilo, mas é algo essencial para que a gente dê conta, não só da pandemia, mas o pós-pandemia também. Tá bom? Pessoal, também agradeço vocês e eu vou só verificar a disponibilização no YouTube. Eu encerro aqui e aí vou encerrar lá, e ver se eu consigo deixar gravado. Vou fechar a sessão. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa sexta-feira e bom final de semana para vocês.